O 2020 Ferrari F8 Tributo leva o carro esportivo de motor central de volta às suas raízes. A Ferrari mantém seu foco em tecnologia e desempenho, mas traz de volta algumas de suas delícias subjetivas clássicas. Talvez seja porque cada nova Ferrari estreia com uma camada de tinta vermelha, ou talvez seja a recente transição da Ferrari para redesenhar visualmente os seus produtos, fazendo com que um novo F8 Tributo apareça, bem familiar. É tão diferente do 488 GTB que ele substitui? Quebre essa função de zoom no seu navegador ou no seu telefone, olhe mais de perto, e o rosto familiar do F8 Tributo não é bem o que parece. O nome muito literal que a Ferrari conferiu à sua substituição no 488 GTB, F8 Tributo, é uma dica sobre o que está acontecendo aqui. Este é um retorno para formar, em um nível óptico, para o carro esportivo de motor central de 8 cilindros da Ferrari, que sofreu uma ruptura quando o 458 Italia chegou em 2010. Essa forma de carro valorizou a função sobre a beleza, e tinha duas rodadas simples lanternas traseiras em vez de 4. Quando evoluiu para o 488 GTB, a Ferrari realmente soltou o cabelo e turbilhou seu V8, um ato de sufocamento autoerótico que explodiu a potência do motor às custas do ruído de respiração livre que esperávamos dos 8 de Maranello. Ainda tinha duas lanternas traseiras. O F8, então, é um verdadeiro tributo italiano para homenagem, caso isso não fosse óbvio, para Ferraris de motor central. Há, por exemplo, 4 lanternas traseiras saindo de sua cauda, como em modelos semelhantes que remontam ao 308, e antes disso, os carros Dino, que não eram muito Ferrari. O V8 permanece com turbocompressor, mas assim como o icônico V8 da F40, e a Ferrari promete que vai entregar uma trilha sonora evocativa. E o carro inteiro é realmente bonito, um descritor que nós não usaríamos para vários Ferraris projetados internamente nos recentes anos, um período durante o qual sócio de desígnio de tempo longo de um fabricante de automóveis italiano, Pininfarina, foi cortado fora do processo. Ignore a tinta vermelha no F8 aqui, e você notará várias diferenças entre ela e o 488 GTB. Os faróis, para começar, os fãs da Ferrari pensarão que são os mesmos dos 488, mas o que parece ser a metade superior escurecida de cada um é, na verdade, um duto de resfriamento de freios. A iluminação é cortesia de tiras de LED horizontais finas posicionadas abaixo desses orifícios. Tudo à frente do para-brisa se aproxima de quase um ponto em volta de um novo S-Duct, uma passagem aerodinâmica do para-choques inferior para uma abertura no centro do capô que foi emprestada do Artcore 488 pista e aumenta a força total do F8, em relação ao 488 GTB, em 15% a conta própria. A forma já agressiva de 488 do Cunha como foi reduzida ainda mais para o F8. Cada roda parece arrancar a carroceria da fuselagem central de 2 lugares, e os estilistas da Ferrari têm preocupações aerodinâmicas contra a beleza melhor do que em qualquer projeto recente. Nada parece preso ou estranho. O spoiler traseiro flui para fora dos paralamas traseiros sem problemas, enquanto todos os cortes e aberturas na carroceria foram perfeitamente integrados nas linhas da carroceria. Recursos de destaque incluem a janela traseira Lexan, que é como a do F40, o telhado apertado com aparência de bolha, e a maneira como os dois elementos se fundem entre os paralamas traseiros e o spoiler como um fio dental. Em comparação, o interior representa um banho frio estilístico no bom sentido. Como o 488 GTB e o 458 antes dele, a cabine do F8 é comercial e sem babados. Bem, quase. A Ferrari instalou sua mais recente configuração de intercrescimento, que inclui um par de monitores flanqueando o tacômetro à frente do motorista e uma pequena tela sensível ao toque posicionada à frente do passageiro que pode mantê-los a par de parâmetros de desempenho como velocidade e rotação do motor. A tela pequena também pode mostrar informações de navegação e áudio. Como antes, uma fileira de controles de transmissão por botão de pressão mora em um console fino entre os assentos. O resto dos controles, exceto os pedais de freio e gás, vivem no volante ou ao redor dele.
Uma ladainha de novas adições de programas ajudam a encurralar o corpulento V8 do F8 e são controladas através do interruptor de modo de unidade magnetino no volante. O mais recente programa de tração e controle de estabilidade e ângulo de deslizamento lateral da Ferrari está presente e permite que motoristas ainda não bons pareçam heróicos ao volante. Em nossa experiência, o recurso ajuda os motoristas a dirigir e baixar a potência com menos sutileza e sem consequências dispendiosas. O Ferrari Intensificador Dinâmico, que é um programa eletrônico para administrar desvios e não, ou impulso social equitativo para comprar uma Ferrari, agora pode ser usado no núcleo duro, caso contrário, o modo de condução Race. E o motor do F8 Tributo tem é o mesmo V8 turbo gêmeo de 3.9 litros usado no 488 GTB, preparado apropriadamente para uso em um carro totalmente novo. A produção aumenta de 661 cavalos de potência e 561 libra-força-pé de torque para 710 cavalos de potência e 568 pé-libra-força. Basicamente, o motor padrão F8 é o mesmo usado no modelo 488 pista de alto desempenho que cobriu a produção da 488. Como antes, o pico de potência atinge 8.000 rotações por minuto. O pico de torque marginalmente mais alto chega a 250 rotações por minuto mais tarde, a 3.250 rotações por minuto. Os detalhes finais da transmissão estão próximos, mas espere uma transmissão automática de dupla embreagem de 7 velocidades. O F8 é, claro, tração traseira. Então, o F8 Tributo ainda está turbinado. Sim, 2 vezes. A Pininfarina estava profundamente envolvida em todas as suas curvas. Não. Promete o mesmo desempenho de supercarro moderno entregue pelo 488, do qual somos grandes fãs, e depois alguns. Vamos esperar até dirigirmos, mas você pode adivinhar. Enquanto isso, o invólucro do carro parece recuperar a beleza efêmera e o drama que tornou os ancestrais, como o 360 Modena, F355, 308 e outros tão inebriantes. Um tributo, mas não retrô, de alta tecnologia, mas não na sua cara, o F8 Tributo é um realinhamento emocionante para a história de 8 cilindros e motor central da Ferrari. Felipe YouTube aqui FH Brasil Car FBC, curte, comenta, compartilha para ficar atualizado sobre carros. Se gosta muito, inscreva em meu canal YouTube também ativando o sino da notificação e seja bem-vindo e obrigado por estar neste canal. Tchau, até lá, volte sempre pessoal.